Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quarta-feira, dia de comentar alguns assuntos econômicos aqui com vocês. Vamos falar da Argentina, de Milei, porque agora tem aí a nova proposta de reforma trabalhista. A gente vai passar por alguns aspectos que envolvem essas reformas que são esperadas na Argentina e uma delas é a trabalhista. E aí parece que Javier Milei já está num clima de Halloween, de Dia das Bruxas, se vestindo de tiazinha, porque está com o chicote na mão para dar no lombo do trabalhador. Então a gente vai falar sobre esse assunto hoje, mas vamos falar também sobre a confiança do consumidor, que voltou a subir aqui segundo a FGV, e vamos tentar passar pelo Focus, alguns aspectos envolvendo o fiscal, porque foram eles que acabaram direcionando o mercado também nessa semana, além do cenário internacional e das expectativas em relação a acordos comerciais envolvendo o Brasil. Vamos começar então já pela nossa agenda, porque a gente já passa pelos principais condutores, o que deve movimentar o nosso dia, e depois a gente já entra nesses aspectos todos, nesses assuntos todos. Vamos lá, porque às 5 horas da manhã na Espanha saiu o PIB preliminar do terceiro trimestre, às 8 horas da manhã no Brasil, hoje a medição da FGV, hoje falei certinho, tem sondagem da indústria de outubro, saiu às 8 da manhã, e às 8h30 teve aquela nota de crédito do Banco Central. Esse dado é muito interessante porque mostra as taxas de juros praticadas no Brasil, em várias modalidades de crédito. Então, qual que é a média das taxas de juros, o quanto o brasileiro está ali endividado em relação ao comprometimento de renda, qual foi a variação das taxas de juros de um mês para o outro, se elas estão subindo, se elas estão caindo. Esse dado é ótimo para a gente ver o efeito da concentração bancária, inclusive, e da Selic alta nos juros e no crédito que chega para você lá na ponta. Então, amanhã a gente traz esse dado para vocês. Às 10h45 no Canadá teve também decisão de política monetária e às 11 horas, agorinha, tem vendas de imóveis pendentes de setembro nos Estados Unidos. Mas não para por aí, porque a gente tem mais alguns itens na agenda, tem estoques de petróleo, gasolina, destilados e taxas de utilização de refinarias. Esse dado conhecido nosso também é um dado que sai toda semana. Hoje não é super quarta, hoje é só meia quarta ou quarta-feira. Quarta-feira de decisão de juros dos Estados Unidos, então hoje os olhares e os radares e holofotes estão voltados para a decisão de política monetária dos Estados Unidos. O Fed divulga então essa decisão de política monetária. O corte já é muito esperado, mas o que está todo mundo de olho é no que vem na sequência às 15h30, que é a coletiva de imprensa com o Jerome Powell, presidente do Fed, que ontem voltou a ser atacado por Donald Trump. Donald Trump não tem um minuto, não sei quem não tem mais um minuto de paz, se é o trabalhador brasileiro ou se são as pessoas que acompanham Donald Trump, porque Donald Trump não dá um minuto de trégua para ninguém. Ontem ele voltou a atacar Jerome Powell e depois de ter ali uma reunião marcada com o Xi Jinping, ter conversado com o presidente Lula, ter acalmado alguns ânimos em relação às relações comerciais, foi ao Japão negociar. Quando a coisa está ficando mais calma, parece que ele sempre arranja um novo alvo para atacar. Então, como as relações comerciais estavam muito calminhas para o gosto dele, ele voltou a atacar o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, o Jerome Powell. E isso faz, na verdade, toda vez que ele tem esse tipo de atitude, faz o mercado entrar naquele modo de incerteza. Até parece que Donald Trump está posicionado contra a Bolsa, Quando a coisa começa a ficar mais calma, a Bolsa dos Estados Unidos aqui no caso, quando a coisa começa a ficar mais calma, as bolsas em Nova York renovam recordes, ele vai lá e solta um ataque ali, verbal a outras pessoas, por exemplo, aqui Jerome Powell, os alvos dele, e isso faz a incerteza voltar e as bolsas oscilarem de novo. Então parece que não tem um minuto de paz quem acompanha Donald Trump.
Brasil também tem a divulgação do relatório mensal da dívida pública federal, esse sai ao longo do dia. E além disso, o Donald Trump, que estava sendo falado até agora, chega ali para uma reunião com o presidente da Coreia do Sul e outros compromissos oficiais. Então ele vai chegar hoje na Coreia do Sul e vai participar aí de alguns encontros e reuniões também para discutir as questões comerciais e outros aspectos. Em Hong Kong, hoje é feriado e os mercados lá estão fechados. Então, um dia que a grande estrela da agenda, a gente pode falar que é a decisão de política monetária e mais do que isso, como o corte já é esperado, a coletiva de Jerome Powell e o que ele deve falar em relação à condução da política monetária, quais são os próximos passos para o corte de juros, se vai continuar na mesma magnitude, se não vai, e até em relação ao Donald Trump, o que está sendo falado. Vamos pegar agora um avião, vamos para a Argentina de Milei, porque por lá a coisa não está boa, não está fácil para a população argentina. A gente teve aí um dia de alta nas bolsas, inclusive recentemente com a vitória ali das eleições legislativas, e depois dessa vitória eleitoral, Milei prepara reforma trabalhista com jornada de trabalho até 12 horas. Mas não é só isso. Como eu falei, nem precisa mesmo pegar o chicote, porque Milei já está aí com o chicote na mão. Então vamos entender quais são os pontos dessa reforma trabalhista e mais do que isso. Como essas reformas esperadas aí da Argentina são também parte de uma cartilha para receber aquela ajuda dos Estados Unidos, porque não existe ajuda de graça. Ninguém vai ali ajudar um país sem nada em troca. Isso é muito importante quando a gente fala desses auxílios financeiros, essas ajudas monetárias que vêm de grandes bancos aí, bancos mundiais, FMIs da vida. Sempre vem acompanhado de uma cartilha a ser seguida. E normalmente é aquela cartilha mais neoliberal que existe, que coloca um monte de reformas para aquele recurso ser concedido, que coloca uma série de pontos que precisam ser cumpridos para que aquele recurso chegue ao país. E não vai ser diferente agora na Argentina só porque Donald Trump e Javier Milei têm algum posicionamento ideológico e político com afinidade. Isso não tira essa característica de ter essas necessidades de reforma. Então, quando você tem essa eleição legislativa a favor ali do partido de Javier Milei, a favor de Milei, você vê que isso teve ali não só um dedo bem grande do Trump apontando ali, vote nele, né? Não era you're fired dessa vez, era vote no Javier Milei para que a Argentina receba a ajuda, porque senão vamos cortar aí todo esse auxílio. Tem todo esse ponto, mas tem uma outra coisa por trás e é por isso que o mercado reagiu tão bem. Porque para você receber aquela ajuda lá dos 20 bilhões de dólares e outros auxílios vindos dos Estados Unidos e outros bancos, você precisa das reformas serem aprovadas. Então, você tendo ali a maioria legislativa, muito mais facilmente essas reformas seriam aprovadas. E aí você começa a ver por que é que o mercado está reagindo bem. O mercado está reagindo bem não é pensando na população. Eu sempre falo que existe um descolamento entre o interesse da população e o que o mercado vê como positivo para um país. O que a Argentina, o mercado argentino de forma geral, o mercado financeiro argentino está vendo como positivo para a Argentina agora? Está vendo reforma trabalhista, reformas ali que vão enxugar mais o Estado, a motosserra do Milei passando mais ainda, como se já não fosse suficiente, em benefícios, em relação ali a ganhos reais, a ministérios. Então você vê que o mercado já está esperando isso. E se isso for cumprido, a ajuda dos Estados Unidos chega. Se a ajuda chega, ganha um fôlego ali o peso, que está numa situação muito complicada, e de forma geral, essa ajuda foi comemorada e essa eleição foi comemorada no mercado financeiro justamente já esperando que as reformas vão acontecer e que na outra ponta o dinheiro vai chegar. Porque o dinheiro, como eu falei, ele não vem grátis, ele não vem de graça. Tem uma cartilha
a ser cumprida. Então o país vai lá, senta no colinho do banco da instituição financeira global que está ajudando ele, e aí a instituição financeira fala, agora você vai ter que cumprir isso aqui que eu estou te falando. E normalmente são reformas bem neoliberais e que vão ter um custo social bastante grande. E a primeira que já está sendo apresentada aqui é a reforma trabalhista na Argentina. Vamos ver os principais aspectos dessa reforma trabalhista, porque ela está ali, como a gente tá falando aqui embaixo, está fazendo o povo voltar ao passado. Então vamos ver aqui os principais aspectos para o pessoal de casa acompanhar comigo, porque eu vou explicando aqui. A gente separou alguns destaques para vocês. O primeiro é em relação à jornada de trabalho e banco de horas. A reforma propõe uma ampliação da jornada máxima para 12 horas, que antes era de 8. Então aqui a gente já vê que vai ser uma jornada de trabalho exaustiva e mais longa. A empresa não vai pagar a hora extra, não muito conveniente aí para a empresa, mas vai acontecer o acúmulo em banco de horas para compensação dentro do mesmo mês. Aqui, além de ser uma jornada de 12 horas, a hora extra vai virar banco de horas e tem que ser compensado no mesmo mês. Férias. Permite fracionamento em períodos de no mínimo uma semana, garante férias no verão ao menos uma vez a cada 2 anos, salvo escolha contrária do empregado. Casais ou familiares que trabalham na mesma empresa podem tirar férias juntos. Então a gente começa a ver que tem uma série de direitos trabalhistas, benefícios ali do trabalhador que começam a ser moldados e tirados por essa reforma trabalhista que não visa o bem-estar e a melhora do bem-estar social da população aqui. Pelo contrário, é realmente um achatamento ali dos direitos. A gente viu também reforma trabalhista acontecer aqui no Brasil, aquela ladainha de patrão negociando com o empregado e que isso favoreceria as negociações trabalhistas. E a gente sabe que isso é uma balela, né? A gente tem uma correlação de forças ali, poderes muito desiguais entre patrão e empregado. Então não tem como você negociar de uma forma justa se você tem uma desigualdade de poder. O trabalhador, se ele for negociar sozinho, ele perde força, e isso é um ponto que a gente vai ver aqui também na reforma trabalhista da Argentina, e essa perda de força faz com que ele aceite algumas condições que coletivamente poderiam ser evitadas, por exemplo, por uma negociação coletiva, um ganho real. Então, como é que você vai negociar se você tem essa desigualdade de poder e um está submetido ao outro? Então, a gente sabe que é uma balela, mas a justificativa foi essa, maior flexibilidade de negociação, negociação direta, como se isso fosse favorecer o trabalhador e não o empregado, e quando na verdade é o contrário, favorece o empregado e não o trabalhador, porque desmobiliza a classe trabalhadora e mais do que isso, enfraquece, porque é aquela coisa, unidos venceremos, né? E aí, desunidos, perderemos, e todo mundo sabe no mercado de trabalho que é assim. Mas vamos continuar aqui, que tem outros aspectos interessantes para a gente passar, além da jornada de trabalho estendida. Parcelamentos de indenizações, então, para pequenas e médias empresas, vai ser permitido parcelar as indenizações e multas judiciais em até 12 meses, né? Então 12 parcelas mensais. Os acordos de trabalho flexíveis. Autoriza bancos de horas e outros arranjos flexíveis mediante acordos coletivos para o setor. Aqui ainda é por setor, né? Não é uma coisa tão individualizada, mas ainda tem toda essa questão da flexibilidade, da flexibilização dos arranjos trabalhistas. E isso a gente sabe que a flexibilização também sempre pende para o lado do empregador. Salário permite pagamento parcial com benefícios não monetários, vale alimentação e cestas básicas, conhecido como ticket canasta, porque lá é o nome que é dado para a cesta básica. Além disso, incentivos fiscais, que concede benefícios fiscais a pequenas e médias empresas para estimular contratações e investimentos. Aqui no Brasil a gente também viu isso acontecer. Quando você deu alguns benefícios, isenções tributárias e fiscais para alguns setores, inclusive que tinham como contrapartida contratar mais, a contratação não aconteceu. Tem estudos, vários estudos, inclusive do IPEA, que mostram que
quando você tem algum setor que teve a isenção para contratação e outro setor que não teve, o setor que não teve contratou mais gente. E o que aconteceu com essa isenção, com esse benefício, dado a renúncia dada para aquele setor ou para aquela empresa? Onde foi parar esse dinheiro? Foi parar no lucro, porque se não virou contratação, não virou ali, não teve a contrapartida que se deveria, virou lucro. Então corre o grande risco disso acontecer na Argentina, dependendo de como for amarradas, na verdade, as condições para que existam contrapartidas de contratação. Aqui no Brasil a gente viu que as renúncias, as isenções e os benefícios viraram lucro e não contratação. E esse estudo é muito interessante porque mostra justamente isso, que não teve aumento de contratação. Mas vamos seguir porque, se não me engano, tem mais um painel aqui falando sobre ações trabalhistas. Então, serão atualizados pelo artigo 768 do Código Civil com o IPC mais 3 ao ano. Então, estabelece também aqui um ganho real. Então, está já tirando um pouco do ganho real do trabalhador, colocando um limite para o ganho real aqui em relação à inflação da Argentina. Descentralização da negociação coletiva. Aqui já começa a entrar no que eu estava falando lá atrás. Acordos por empresa e produtividade prevalecem sobre os acordos por categoria. O governo quer rever contribuições obrigatórias e o conceito de ultratividade e manutenção dos acordos vencidos. Aqui já começa a entrar naquela questão, naquela seara de descentralizar cada vez mais os acordos coletivos. E aí, quem sai perdendo normalmente é o trabalhador. Salário dinâmico também. Reajustes passam a depender da produtividade individual e não de acordos gerais do sindicato. Mais uma individualização e não só individualização, mas colocar responsabilidade na produtividade do trabalhador. E aí eu pergunto para a reforma trabalhista da Argentina, como vai ser medida essa produtividade? Como isso vai ser mensurado para saber se aquele trabalhador vai receber um aumento ou não, um ganho real ou não? Porque aqui a gente está falando basicamente de acordo coletivo e reajuste de salário. Então isso vai depender da produtividade individual. Você está jogando na individualidade e não no coletivo. Então, por mais que se tenha um acordo do setor, se aquele trabalhador não for produtivo, ele não leva ali o acordo, leva parcialmente, aqui a gente volta naquela individualização da culpa, né? De quem que é a culpa? A culpa é do trabalhador, que não se esforçou o suficiente, não entregou a produtividade. E a gente sabe como funcionam metas de produtividade. Sempre que se atinge a meta dobra, né? Então você nunca atinge, parece, aquela meta. O acordo sempre muda para favorecer normalmente o empregado. E aí você vai jogar os acordos na individualidade, ali na produtividade individual, acima do acordo coletivo. Então não só você descentraliza e enfraquece o trabalhador, e isso tira poder de barganha dele, como também você individualiza e culpabiliza esse trabalhador se ele não tiver ganho real. Então aqui, lamentável essa reforma trabalhista da Argentina, é só mais uma reforma neoliberal, daquela grande reforma irmãos à obra que existe dentro dessas cartilhas, que sempre que você faz uma reforma, encontram uma nova reforma para fazer. Então você fez a reforma, a casa parecia que estava arrumada, para a cartilha neoliberal, ou na visão dessa cartilha, aí encontram um fio desencapado lá que pode dar um problema de fiação. Aí encontram uma fiação velha, um cano que está antigo, um amianto no telhado, e aí você precisa sempre fazer uma reforma nova. Você faz a reforma nova e precisa de uma reforma nova. E nisso, os direitos vão sendo tolhidos, nisso a gente começa a ter, né, uma economia cada vez mais neoliberal, seguindo uma cartilha para receber uma ajuda de um banco internacional, por exemplo. Isso acontece em muitos países e já aconteceu inclusive aqui no Brasil, quando a gente precisou de ajuda de alguns fundos monetários e bancos internacionais, de que a gente tinha que seguir toda uma cartilha para que aquela ajuda fosse concedida. E a Argentina agora está fazendo isso. E o mercado financeiro lá está comemorando, porque se a corda está estourando para o trabalhador, para o aposentado, para a população argentina, aí não tem problema. O que importa é entregar a superávit fiscal. O que importa, aqui na visão do mercado financeiro, para ser mais claro, o que importa é que as reformas estão chegando, acontecendo
mesmo que isso achate poder de compra, diminua a demanda, porque aí vai vir a ajuda internacional. Então, mais um exemplo aqui, né, dessa economia que fracassou na Argentina e que agora vai se enfiar num buraco pior, porque isso aqui vai diminuir cada vez mais a demanda e aí o buraco, a espiral negativa vai acontecer, porque a gente sabe que nenhum país cresceu e virou potência seguindo essa cartilha. A gente sabe que foi justamente o contrário, e aí quando sobe a escada, como diz Rajun Chang, você chuta a escada para os outros não subirem e impõe algumas características, impõe algumas regras que vão impedir que aquele país cresça e também vire ali uma potência. E aqui só mais um exemplo, você fica realmente à mercê dessas condições. Javier Milei vai abrir as pernas, porque a gente sabe que ele concorda com isso. Então, o anarcocapitalista vai diminuir cada vez mais os estados e vai também fazer com que a população acabe ficando ali com o ônus de tudo isso, porque é uma característica também do seu governo. E isso parece que vai aprofundar cada vez mais, e principalmente agora, com o resultado das eleições legislativas na Argentina. Vamos passar para o nosso próximo assunto, porque a gente sai da Argentina e vem aqui para o Brasilzão, porque saiu aí um relatório Focus nessa semana, e o Focus continua um samba de uma nota só. Continua o Focus de uma nota só, nada muito novo sobre o Focus, mas tem um ponto que eu queria conversar com vocês. Um ponto importante em relação às projeções do mercado financeiro para os nossos indicadores macroeconômicos que vale a pena destacar aqui. Então vamos colocar as projeções do Focus na tela e aí eu vou falar justamente desses pontos importantes aqui do Focus. Claro que reduzir o PIB em 0,01 é uma visão do mercado de que o PIB vai ter um crescimento menor nesse ano e também no ano que vem. O câmbio para 5,41 tem muito a ver com o cenário internacional principalmente, mas a gente sabe que câmbio o mercado erra pra caramba, o câmbio é uma variável feita para se errar, e aí eles sempre colocam mais próximo do dólar spot, que é o dólar à vista possível, ou de uma negociação para um dólar futuro mais próximo aí do fim do ano, no caso a gente já está chegando aí, dezembro já está sendo negociado. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é para o IPCA, porque o IPCA ele foi reduzido mais uma semana, ele está bem próximo já do teto da meta, o teto da meta é 4,5, o IPCA está em 4,56, e a gente sabe o peso que a expectativa de inflação tem na própria inflação. Então aqui o mercado está projetando semana após semana, lá no conta-gotas, ele vai diminuindo a projeção do IPCA. 0,1, 0,05, dessa vez a queda foi até maior, depois do IPCA 15, lido como benigno e positivo, saiu ali da casa dos 4,7 para 4,56, foi uma redução maior. Mas, apesar da gente ter tido uma redução na projeção da inflação, olha a Selic que não se mexe, a Selic não sai de 15%, isso porque o Banco Central já direcionou que não deve cortar juros tão cedo, que os juros devem ficar no patamar mais alto até o final do ano e, quiçá, começar a cair no começo do ano que vem. O mercado já começa a projetar a queda no começo do ano que vem, mas isso não é garantido, vai depender da reunião do Banco Central que vai ter do Copom agora. Então, você vê que por mais que a inflação esteja caindo e cada vez mais próxima do teto da meta, nada disso é suficiente para mexer com as projeções da Selic, isso porque o Banco Central já sinalizou que não vai cortar tão cedo, então o mercado não quer errar a projeção e coloca aqui 15%. Mas também é uma forma do mercado dizer para o Banco Central que aceita uma taxa de juros mais alta, como se estivesse dando a bênção ali para o Copom, que aceita essa taxa num patamar mais alto. Ia falar do ICC, né, que é o Índice de Confiança do Consumidor, mas eu tenho 2 minutos, seria uma tarefa muito árdua falar rapidinho do INCC. Eu vou passar pelo fechamento do mercado de ontem, porque teve recorde, e isso é importante a gente falar, o recorde veio muito por cenário internacional e questões domésticas também. O Ibovespa rompeu os 147 mil pontos, engatou quinta alta consecutiva e foi ali para os 147.500. Hoje já passou os 148 mil pontos de manhã. Esse otimismo vindo da Bolsa
justamente reflete aquela expectativa positiva em relação aos acordos entre o Brasil e os Estados Unidos, mas não só isso, também entre os Estados Unidos e a China, porque o Trump vai se reunir com o Xi Jinping na quinta-feira, conhecida também como amanhã. Então, você tem esse reflexo desse cenário internacional, desses acordos comerciais, porque estão apaziguando um pouco as relações comerciais entre os países e o nosso Brasilzão aqui. E isso foi lido de forma bastante positiva. Então, o mercado está reagindo a esse aspecto, esse apaziguamento, pelo menos, por enquanto, até Donald Trump mudar de ideia, mas por enquanto a coisa está ficando um pouco mais previsível, um pouco mais calma. Mas como eu falei, é uma bomba relógio, é muito imprevisível e pode ser que amanhã ele ataque alguém novamente, xingue alguém, fale que a pessoa não presta, que ela não faz as coisas direito e aí o mercado vai voltar para o rebuliço e volta para aquele modo de oscilação que só favorece quem especula, porque mar calmo não faz bom especulador. Especulador ganha no mar turbulento. Então, Donald Trump, quando começa a coisa a ficar mais calma, né, as bolsas aqui em Nova York subindo, ele vai lá e xinga o Jerome Powell de novo, o mercado fica revolto, o mar fica revolto e aí a especulação também fica favorecida. Esse é um ponto que a gente sempre tem que lembrar. Mas outra questão doméstica aqui que ajudou foi não só a leitura do IPCA 15 e a projeção da inflação em queda, mas também umas falas de Haddad em relação ao cumprimento ali das metas fiscais, de que isso está sendo perseguido com bastante ênfase, um super aceno de Haddad para o mercado. E aí, você sabe que o mercado recebe bem esses acenos quando convém também, né? Porque se o mercado não quiser receber os acenos, o Haddad pode balançar a mão o quanto ele quiser, que se o mercado não estiver disposto a ouvir aquilo, ele não vai reagir bem. Mas, por enquanto, houve uma reação positiva, até porque o clima de otimismo está maior do que qualquer outra coisa, apesar do radar sempre estar no fiscal. O mercado é muito fiscalista e vai fazer de tudo para que isso aconteça, assim como está acontecendo na Argentina. Então, o que se quer? Que tenha corte de gastos, que os cortes aconteçam nos benefícios sociais, que a Previdência seja desindexada do salário mínimo. O mercado gostaria que fosse esse o discurso, mas nem sempre é o discurso falado. E aí, ele acaba mostrando que não está contente, como, por exemplo, apostando contra o Brasil e indo para o dólar, que agora também está bastante inconstante. Falei muito rapidinho aqui do fechamento só para atualizar vocês e agora eu quero chamar a nossa audiência para entrar aqui em iclmercado.com.br, o nosso link para inscrição na aula que vai acontecer amanhã, a grande mentira do capitalismo, uma aula com o Gessel, uma aula inclusive que a gente teve que mudar o nome. A primeira vez que eu vi aqui o banner da aula, eu falei, mas não era outro nome? Por que a gente está fazendo isso? Para tentar fazer com que o alcance da aula chegue a mais pessoas, driblando ali as imposições das redes sociais e das big techs. E aí a gente está pedindo para que vocês se inscrevam e compareçam à aula, e não só isso, mas convidem os seus amigos também para entrarem e assistirem essa aula que está sendo tão difícil de divulgar. Então vocês apoiam e ainda trazem uma galera para assistir uma aula que vai ser incrível e muito aí bem ministrada pelo Gessé e mediada pelo Eduardo Moreira. Agora eu entrego para os nossos vizinhos de cima, para o Rolê ICL, porque a gente já tem Guga Noblar e William De Luca apostos para receber vocês. E amanhã a gente volta para contar o que mexe com o nosso bolso, com a nossa bolsa e com as nossas vidas. Um beijão e até amanhã. Hoje, os trabalhadores uberizados enfrentam jornadas de trabalho ainda mais longas. Os entregadores de iFood trabalham às vezes 12, 14 horas, 16 horas. A exploração dessas pessoas pelo capitalismo alcançou níveis maiores do que em qualquer outra época no passado. Eles caíram na grande mentira do capitalismo e querem entender qual é? É exatamente isso que nós iremos discutir. No dia 30 de outubro, quinta-feira, às 20 horas, darei uma aula magna chamada Grande Mentira do Capitalismo. Vamos mostrar como o sistema ilude e engana hoje trabalhadores em todos os lugares. Na loja Sou ICL você encontra camisetas, canecas, mochilas e bonés
que carregam ideias. Produtos com propósito para quem acredita em justiça, consciência e transformação. Vista, use, leve a luta com você. Acesse souicl.com.br e escolha o que representa você. ICL, souicl.com.br, tá tudo lá.